Seja muito bem-vindo à aula número 2 do nosso evento Pérolas da Bíblia. Tá? Nós já entendemos que a Bíblia está nas nossas mãos e ela é fruto de tradução, porque naturalmente nós não falamos hebraico, grego ou aramaico. Então foi traduzido para chegar nas nossas mãos. Passou pelo latim, passou por Lutero, passou pela Septuaginta, a Bíblia foi passando por línguas até chegar no nosso português. Mas o hebraico, o grego, o aramaico não é traduzido. É puro. É puro, é a essência daquilo que é real. Eu me chamo Luciana e a gente vai aprender nessa aula número 2 da Bíblia, que é importante porque é importante entender que esse hebraico que não é traduzido, ele é puro e a maioria dos pregadores sabem disso, sabem que nos originais estão as fontes que nós precisamos conhecer, mas não sabem onde procurar, não sabem. E acabam indo para o YouTube. Muitas pessoas passam pelo meu canal no YouTube e trazem essa informação. Olha, eu peguei o que aprendi e estou pregando. Se você veio no meu canal, você aprendeu baseado em fatos e evidências de pesquisas. Mas se você cair num canal daquele que não sabe o que está dizendo, não sabe o que está ensinando, imagina você replicando isso para a igreja. Um exemplo, quantas e quantas pessoas falam que o sumo sacerdote estava amarrado por uma corda ao entrar no Santo dos Santos. Quem aí, levanta a mão, quem aí já ouviu falar sobre isso e não está escrito na Bíblia. Irmã Luciana, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não está. A Bíblia não fala de cordas. A Bíblia fala que não podemos entrar no Santo dos Santos não sem sangue. Não é sobre cordas, é sobre sangue, né? Então você ouve, repete e não tem a certeza. E também, se você aí, quem sabe, tem um texto para pregar, separei um texto, um tema das irmãs do congresso e não consigo achar. Não consigo achar em lugar nenhum os originais. Meu Deus, como encontrar? Como fazer isso? Não sei o que fazer, onde procurar. Nós temos uma ferramenta para isso. Nós temos um caminho. Eu digo nós como ministério, eu, Luciana, eu tenho uma ferramenta para isso, tá? E tem muito sobre esse assunto, né? Aprender hebraico é difícil, não é para todo mundo. Será que eu vou conseguir? Qual caminho seguir? Gente, todas as pessoas passam por isso. Eu já passei por essas dúvidas. Tem a pronúncia, tem a tradução, tem a transliteração. Que caminho seguir? O que fazer, tá? A gente vai falar sobre isso durante essas 3 aulas aqui para ajudar você, tá? Será que, né, você também nunca estudou, né? Você, não, eu nunca estudei hebraico. Não sei que caminho seguir, o que eu vou fazer. Você, que caminho eu vou seguir? Vou pegar minha ferramenta aqui para a gente fazer a aula 2, tá? Ó, eu vou te ensinar. Então, a gente tem um método. Esse método trabalha com o tripé. Hoje é o dia 2, né? Já coloquei aqui para nós. Então, a gente trabalha sempre com esse tripé, tá? O que é esse tripé? O ministério nosso trabalha com esse tripé. Teologia. Se você procurar nos meus livros... se você não assistiu a aula 1, vai para a aula 1, porque tem muita coisa lá na aula 1 que você precisa para dar sequência, tá? A gente falou sobre esse tripé. Teologia, originais e contexto. Eu vou colocar contexto e cultura, tá? Daquele povo. Esse tripé é o tripé que eu uso, que eu estou usando aqui para vocês. Todas as aulas, todos os livros, tudo que eu faço,
é nesse tripé. Eu estou entregando para vocês aqui o ouro, né? Eu estou entregando para vocês a pérola, tá? E, irmã Luciana, eu assisti a aula 1, interessei muito, gostei. Cadê o PDF? Só depois da nossa última aula, só depois da terceira aula, e você precisa de 3 palavras para desbloquear o PDF. Primeiro, você precisa estar no Telegram. Tem um e-mail que eu mandei para vocês entrarem no Telegram. Segundo, eu posso deixar no link aqui, tá? No link também, na descrição aqui no chat. Eu vou deixar para vocês aqui, para vocês terem mais uma chance de se inscrever e entrar no Telegram. Tem os originais e tem, esse é o tripé, tá? A gente tem um material, a gente tem um método e a gente vai falar para vocês depois sobre esse método, então não se preocupe, esse método vai te levar lá. Eu não vou te ensinar, vou colocar aqui, ó, não vou te ensinar palavrinhas, não vou te ensinar palavrinhas, não vou te ensinar receita de bolo pronto. O que é bolo pronto? O que é bolo pronto? Não vou te ensinar nem palavras. O Yudi é isso, não vou te ensinar isso, a gente não tem isso. Eu não vou te ensinar um bolo pronto. O que é um bolo pronto? Eu vou te oferecer um bolo de chocolate, talvez você é alérgico. Não é isso. Toda e qualquer palavra que você quiser, todo e qualquer texto, você vai encontrar nesse método. E não é sobre palavrinhas aleatórias e nem bolo pronto, tá bom? Deixa eu responder minha filha aqui, que ela tá querendo que eu pegue ela na escola e agora não posso. Ai, ai. Tá? Sobre isso, deixa eu apagar aqui. Então esse é o nosso tripé. E daqui a pouquinho eu trago a segunda palavra, tá? Se você não assistiu a aula 1, a gente está falando sobre Abraão, Isaac, Abraão, Sara, né? Abraão, Sara, Isaac. A gente parou ali, Abraão, Sara, Isaac e Jacó. E hoje a gente vai dar continuidade a isso, a gente vai falar sobre Isaac, o nascimento de Abraão, a gente vai trazer o nascimento de Jacó, patriarca, a gente vai trazer o nome deles, o significado, um pouquinho aí do que a gente pode trazer, e tem a abençoada da linha do tempo que a gente vai continuar com ela. Primeira palavra para desbloquear o PDF é hebraico, anota lá. Qual que é a segunda palavra? Em algum momento dessa aula eu trago a segunda palavra, mas ainda não vou falar para você agora, porque você precisa assistir mais um pouco. Então a gente chega lá. Muito bem, vamos direto para o nosso quadro, tá? O hebraico, ele é diferente, tá? Ele é diferente, às vezes, por quê? Porque é uma língua viva, tá? Ela é cheia de ligações com coisas palpáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho. Hoje a gente vai falar de Jacó, né? Então, a gente vai ver isso claramente em Jacó. Por exemplo, quando você fala pecar, fulano pecou. Pecar na Bíblia é errar o alvo. Quando fala assim pecado, aqui está o alvo, né? Joga-se uma flecha do arqueiro. Essa flecha erra o alvo. Isso é pecar em hebraico. Uau! Então o hebraico ele é muito visual, tá? Ele é muito visual. Então, por isso que a gente traz para vocês aqui, para a gente entender realmente o que Deus está falando através dele, tá? Primeiro a gente tem Jacó, então a gente começa, a gente já falou de Abraão, de Isaac, agora a gente vem com Jacó. Esse é o nome dele em português, Jacó. Em hebraico, transliterado. Transliterado.
transliterado. Você sabe o que é transliterado? Na aula 1 eu expliquei para você. Transliterado, IA. Tá faltando um A aqui, tá? Vou fazer direitinho. Iakov. Iakov. Esse é a transliteração de Jacó para nós, em hebraico, transliterado. E aí, essa transliteração. Traduzido. A gente vai traduzir, que muitas vezes a pessoa fala que é enganador, né? E aí que eu vou escrever para você em hebraico, mesmo como é a, ko, com O aqui, Iakov. 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 Tá? Esse é hebraico. Iakov, em português, para nós, Jacó. E se eu traduzir Iakov, o que eu tenho daqui? Iakov é segurador de calcanhar. Então a gente pode traduzir Iakov, calcanhar. Meu Deus, escrevi muito errado. Vamos lá de novo. Calcanhar. Calcanhar. Acho que é assim, né? Por que Jacó é calcanhar? Porque quando ele nasce segurando o calcanhar. Então ele é um segurador de calcanhar. Ele nasce segurando o calcanhar do irmão. Ele nasce segurando o calcanhar de Esaú e ele recebe Jacó. Mas na cultura, tá? Na cultura, aquele que segura o calcanhar é o enganador, porque ele vem por trás. E até hoje no hebraico moderno, eles usam essa expressão, tá? E a Kev, aquele que segura o calcanhar, aquele que é traidor. Opa, então tem um pouquinho de ligação sim, tá? Tem sim, a resposta é sim. O segurador de calcanhar é aquele que engana, aquele que vem por trás, aquele que quer te puxar para fora. E é isso que a gente tem aqui para Iakov. Iakov se casa com Raquel. Vou fazer o de Raquel aqui. E aí a gente faz o de José e passa para a linha do tempo também. Mas tem muitas questões, né? Muitas questões vocês trazem para nós. Irmã Luciana, eu não tenho escolaridade, como eu vou aprender a fazer essas coisas? Olha, escrever, traduzir, transliterar, fazer o que a gente está fazendo aqui, não é impossível, é para você também, é para todos nós. E Deus nos chama para tomar uma posição na vida, né? A gente vai falar aqui de Raquel. Gênesis 28:19 fala que Jacó, ele luta por ela, ele trabalha por ela 7 anos mais 7, 14 anos. O quanto nós temos estudado pelo nosso conhecimento. Queremos chegar mais longe. Quero trazer esse conhecimento para a minha pregação, para a minha comunidade, para o meu ministério que eu estou crescendo agora. Como eu vou fazer isso? Sentado estudando. Sente, aprenda. Sente-se, aprenda. Para depois se levantar e ensinar, você já está preparado. Raquel. Vamos fazer o mesmo aqui com Raquel? Raquel. Rachel, né? Rachel, que é transliterado em hebraico, Ra. É o E. Rachel. Raquel. Esse é o nome, mais uma vez, transliterado no português, hebraico, transliterado, português, hebraico. E agora,
traduzido. Se eu traduzir esse nome, traduzir do hebraico, sem passar no nosso português, na nossa transliteração, o que significa esse nome? Significa ovelhinha. Ah, que bonitinha, ovelhinha, tá? Esse é o nome de uma das matriarcas, ovelhinha, uma ovelhinha, um bebezinho, tá? Rachel, ovelhinha. Esse é o nome dela. Quando a gente vai montar as nossas pregações, né, a gente tem vários subterfúgios. Eu tô pegando só o nome das matriarcas e patriarcas aqui, só pra gente ter uma noção de que cada nome, cada palavra na Bíblia carrega em si mesmo, tá? A essência do que ele é, a essência do texto está também no nome das pessoas. E vem, né, a nossa linha do tempo agora aqui. Depois a gente fala sobre José. Então aqui nós temos Isaac por 60 anos, né? Quando nasce Isaac tem 60. Jacó nasce, tá? Isaac tem 60. A gente vai precisar da linha do tempo do Isaac aqui. Jacó nasce. Bem interessante, gente. Para quem não viu a primeira aula, a gente fez uma linha do tempo sobre Abraão e a gente percebeu que Abraão viveu até quando Isaac tinha. Então, Abraão, ele convive com Jacó, né, até os 15 anos. Então, Abraão vive esse período com Jacó. Isso a gente aprendeu na primeira aula e isso é interessante para a gente entender que eles tiveram contato, que de fato a tradição foi passada oralmente, né? Ele viu o vovô, ele viu os ensinamentos que o vovô tinha para trazer para ele, tá bom? E é interessante entender aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, que Isaac foi 180? Isso, Isaac vai até 180 anos. Essa data também é importantíssima. Isaac vai aos 180 anos. Deixa me pensar. Pronto. Aí vamos aqui para 136. Essa parte aqui eu não vou nem falar, mas aqui quanta coisa a gente tem aqui na história de Jacó, né? Pronto. Aqui Jacó sai, Jacó vai se encontrar em outro lugar, trabalhando. Então, nesse período de vida até aqui, que é a idade de 76 anos, que é uma idade marcante para Jacó, aqui eu não vou nem falar. E olha o tanto de vida que tem aqui, o tanto que a Bíblia nos relata, tá? Vamos pegar desse ponto aqui, que é interessante para nós. Mais um ponto marcante. Jacó tem 76 anos e ele está vivendo lá com Labão, né? Ele está naquela terra trabalhando com suas esposas, trabalhando por tudo. E quando ele tem 91 anos, nasce José, um dos seus filhos mais novos. Isaac tinha 156. Então toda essa vida de Isaac, ó, dos 75 aos 136, Jacó, né, em algum momento ele vai para a terra fugindo e vive uma vida aqui, tá? Então a vida continua para Isaac lá também.
Às vezes a gente pensa, Isaac morreu. Aí acha que Isaac morreu no outro momento, né? Tem uma história seguindo ali, em paralelo. Isso que eu quero trazer para vocês dentro do contexto e cultura, tá? Isso aqui é só um contexto para a gente contextualizar o que a gente está fazendo aqui. Então, aos 96 anos, então ele volta para sua terra, tá? 56 vai para aqui é 156, tá? 156. Aqui é 151. Aí vocês vão receber esse PDF, tá, gente? Não se preocupe, corrija aí. José tem 5 anos, tá? E José que tem 5 anos. E eles voltam para a terra natal. Aquela jornada que vocês viram, que Jacó pega a família e retorna. Jacó tem 96 anos. Isaac, 156 anos, vivíssimo, vendo e presenciando todo o processo, tá? Em algum momento aqui da história, a gente tem uma história correndo aí, em algum momento dessa história, nós vemos José sendo vendido. Então a gente vem fazendo esse paralelo aqui. José nasce aqui. José é vendido aos 17 anos. José é vendido como escravo e dado como morto para os seus familiares. Isaac recebe essa notícia, que o seu neto faleceu. Jacó recebe essa notícia. Abraão já havia morrido. Então Abraão não vê essa ida de Jacó a outra terra, não vê o seu casamento, não vê os seus filhos, tá? Mas nós temos aqui Isaac que está vivo e acompanhando tudo isso de perto. Quantos anos tinha Jacó? Jacó tinha 108 anos. 108 anos. Vou ter que estender isso um pouquinho para cá. 180, né? 108 anos. Então, nesse períodozinho aqui de vida, tá? 96 até 108, esse homem estava vivo e presenciando esse retorno, convivendo com as... Vou colocar tribos aqui, ou com os filhos Então, um período também bem interessante. Do 156 ao 180, Isaac convive com os filhos. Com os filhos. Isaac convive com os filhos, com os netos, né? Com os filhos de Jacó. Se você não sabia, escreva aqui, eu não sabia dessa informação. Isso vai melhorar bastante o seu modo de ver e entender e entregar esse estudo também para outras pessoas, tá bom? E aí, a história de Jacó vai continuando aqui. Um pouco mais. Deixa eu colocar um pouco mais aqui, porque Jacó morre aos 147 anos. Tá onde isso na Bíblia? Tá na Bíblia, tá o PDF que eu vou mandar para vocês, tem os versículos também. Aos 120 anos, né? Vou colocar aqui.
Jacó tinha 120 anos quando o pai morre. E onde estava José? O pai morreu, Jacó tinha 120 anos. O que a Bíblia diz? Ele ainda estava preso. José estava preso, mas no ano seguinte, quando Jacó tem 121 anos, 120 anos e José governa aos 30 anos. Dos 17 aos 30, façam a matemática aí. Dos 17 aos 30 ele estava preso, mas aos 30 anos ele começa a governar. Curiosamente, um ano antes dele governar, lá no Egito, Isaac morre. Então Isaac não sabe. Isaac morreu sem saber que o seu neto estava vivo, estava prestes a governar o Egito. Tem bênção de Deus na nossa vida que a gente nem sabe. Oh, glória! Tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe. Mas Deus está preparando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos seguindo a nossa linha do tempo, que não é tão linha reta assim nada. E aos 130 anos, né, Jacó tem 130 anos e José tem 39 anos quando ele revê o seu pai. 9 anos depois, regendo, passou-se a temporada, né, das vacas boas, entrou-se a temporada das vacas magras, vocês lembram lá, né? E Jacó tem 130 anos quando ele revê seu filho. Então, dos 17, quando ele foi vendido, aos 39, 22 anos de sofrimento, 22 anos depois. Então, foi 22 anos depois, 22 anos de sofrimento, tá? E aí a gente percebe que ele passa 17 anos convivendo no Egito e com seu neto, com seus netos também. Então é interessante a gente perceber que Deus, olha para você ver, tem um padrão. Olha para você ver, é mineiro, tá? Mineiro fala, olha para você ver. Mas percebam que há um padrão. Que Abraão, na primeira aula, conviveu com os netos. Isaac conviveu com seus netos. Aqui é o período que ele volta, ele convive com os netos. E Jacó também convive com os netos, né? Jacó convive com as tribos, né? Com os filhos de José, que se não me engano é Manassés e Efraim, né? Dali nasceram duas tribos, uma porção dobrada. Daqui a pouco eu falo sobre porção dobrada para vocês dentro do contexto e da cultura judaica. O que é isso a gente vai falar no finalzinho, tá? Se você, Deus tem porção dobrada, tal. Aqui é um exemplo para explicar para você o que é porção dobrada. Então Jacó morre, José já tem os seus 56 anos, tá? Então ele vive com o pai 17 anos, ele convive com o pai 17 anos e no final da vida, no início da vida dele, 17 anos no final da vida do pai. Matemática de Deus é uma matemática maravilhosa e José morre aos 110 anos, não dá pra gente colocar ali, mas entenda isso e a gente para por aqui essa linha do tempo. A tabela vai para vocês por e-mail. Olha que benção. Tem dúvida, gente? Pode mandar dúvida.
Pode mandar dúvida. Ó. Meu computador tá aqui, tá, gente? Ó, tá bem aqui que eu tô olhando ali o que eu tô fazendo aqui, seguindo o meu roteiro aqui. Senão a gente vai falando coisas aleatórias e não fala o que precisa, né? Você já viu sobre isso? Você já viu em algum lugar? Então, desmanchar aqui. O PDF vai para vocês. Eu vou dar agora. Eu vou escrever aqui a segunda palavra. Pegue papel, caneta. Papel, caneta na mão, enquanto eu apago aqui. E você vai... A primeira palavra tá lá na aula 1, né? Na aula 1 do nosso evento Pérolas da Bíblia. Digita aí se você achou pérolas aqui hoje e na aula de ontem. Põe pérolas aí, para eu ver que você achou as pérolas. Primeira palavra, hebraico. Segunda palavra, cultura. Primeira palavra, hebraico. Segunda, cultura. Terceira palavra, só vou passar para você na aula de amanhã. E essas três palavras juntinhas, sem espaço, juntinhas, vai abrir o PDF de vocês, tá? Hebraico, cultura e mais uma. Quando você escrever, você escreve tudo juntinho, assim, sem espaço, ó. Hebraico, cultura e vai ter mais uma. Escrevam junto. Hebraico, cultura, aula de amanhã. A gente fala a terceira, que é o PDF, Telegram. Não entrou no Telegram porque você não abriu o e-mail que você recebeu. Você não está lendo meus e-mails. Leia os e-mails. Vamos falar um pouquinho de cultura? A gente já falou teologicamente, fez o contexto, falou de hebraico, sempre no nosso tripé. Porção dobrada. O que é porção dobrada? Porção dobrada. Vou colocar 2 filhos aqui para a gente entender, tá? 2 filhos lindos, maravilhosos. Para você entender por que os 2 filhos de José entraram para as tribos de Israel. Você sabia que tem Efraim e Manassés, que são filhos de José, e entraram na listagem das tribos? São netos de Jacó e entraram? Oh, meu Deus, embolou minha cabeça. Pois é, vamos estudar. Efraim e Manassés. Então nós temos de José 2 tribos, tá? Vou colocar Efraim aqui, Manassés. Por quê? Porção dobrada. Me dê a porção dobrada do teu espírito. Irmã Luciana, o que tem a ver esse negócio? Ô, gente, essa aula é uma aula para você ver e rever e assistir 3, 4 vezes, tá? Porção dobrada. Papai e mamãe têm uma herança. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a herança total. E eu tenho 2 filhos. E aí o filho mais velho é esse. E o mais velho é esse aqui. Eu vou ter que colocar mais filhos aqui. Vou colocar 1, 2, 3. Vou colocar 4 crianças aqui. Pra gente entender melhor. Cinco filhos. Tá? Então eu tenho 4 filhos. E Deus. Eu tenho 4 filhos. E eu pego a minha parcela todinha da minha herança, divido em 5. 4 filhos que eu tenho, eu divido em 5. 4 filhos e vou dividir em 5. Vocês fazem a matemática de outra maneira. E matemática não é muito a minha área, não. Dividir em 5. O filho número 1 ficou com a porção 1. Filho número 2 ficou com a porção da terra, dividida igual.
é 20, né? 20%, 20%, 20%. Filho 1 ficou com 20% da terra. Filho 2, 20% da terra. Filho 3, 20% da terra. Vou colocar aqui, não tem bola, né, você? E filho 4, que é o mais velho, ele pega 40%, porque ele pega uma porção dobrada. Isso você divide aí para vários tantos outros filhos, ou vamos dizer que são 4, para a gente ficar melhor que a matemática. Esse pega 20, esse pega 20, 20 e esse pega 40%. Isso é porção dobrada para o filho mais velho, porque ele vai cuidar da mãe. Ele tem um compromisso de cuidar da família, de cuidar da mamãe dele. Isso é porção dobrada. Sabia disso? Porção dobrada é dividida em partes iguais e mais um. Ele recebe para 2. Porção dobrada. Então esse fica com 20%, com 20%. Ele recebe dobrado. Ele recebe para 2. Ele é um filho, mas recebe como se fosse 2. Então ele recebe a porção 4 e recebe a porção 5. E aí nós temos Efraim e Manassés. Porção dobrada nas tribos de Israel. Por quê? Porque ele é o filho mais velho de Rachel, ele é o filho mais velho de Raquel, a quem Jacó tanto amava. Meu Deus, que aula maravilhosa. Assista, veja, reveja, traga suas dúvidas. Esse é um formato que é a primeira vez que eu trago aqui para vocês dessa maneira. Geralmente eu não trago as aulas assim, que eu acho um pouco complicado, mas eu me arrisquei a trazer essa aula para você dessa maneira hoje, tá bom? E é sobre isso. Eu sei que esse momento é um momento curto, é um momento que eu consegui explicar o máximo que eu pude dentro desse horário para não ficar uma aula muito grande. E a Bíblia é grandiosa, tem várias e várias pérolas. Eu venho insistindo, falado tantas e tantas vezes sobre isso. Eu insisto, eu bato na tecla mesmo. Eu sei que muitos de vocês querem aprender a fazer, estudar a partir desse método também, encontrando nessas pérolas da Bíblia. Eu sei que vocês têm profundo interesse nisso. Eu tenho a solução. Eu sei que este é um momento curto, eu sei que esse é um momento de aprendizado. A gente andou, olha o tanto que a gente andou até aqui. Muito mais poderia ser falado, então essa é uma aula para você ver e rever. Eu sei disso, é a primeira vez que eu trago as coisas que eu faço nas minhas anotações. Olha aqui. As coisas que eu faço nas minhas anotações eu trago assim para vocês. Geralmente eu trago mais rebuscado, mas eu quis trazer assim para vocês para mostrar que é possível. E é fácil, e é replicável, dá para fazer com qualquer texto. E sim, né, nós temos a solução, mas agora já chegou um momento que não mais dá tempo de falar sobre isso, mas a gente tem um método, chama-se Mais Hebraico 2.0, que a gente fala de línguas originais, e para acompanhar o Mais Hebraico 2.0, a gente tem a plataforma de estudos Examine, onde a gente vai estudar a segunda parte do tripé, que é, lembra do tripé? Nosso tripé? Opa! Nosso tripé são as línguas originais, e para isso nós temos o Mais Hebraico 2.0 e as outras duas perninhas do nosso tripé é contexto e cultura e teologia. E aqui para isso nós temos a plataforma de estudo Examine, tá? Não dá tempo da gente falar sobre isso hoje, eu sei do interesse de vocês, se vocês estão até aqui, vocês querem aprender, fazer esse modelo, esse modo de pesquisa, esse modo desse tripé, foi algo que, a partir, curiosamente, eu percebi esse tripé, eu já venho falando sobre isso, mas eu percebi assim,
praticamente montando essa aula, eu percebi esse tripé, eu falei, peraí, tem um tripé aqui, eu nunca falei sobre isso aqui, para vocês que me acompanham, vocês sabem disso. O hebraico, os originais, o contexto, a teologia, são um tripé poderoso, e eu já venho trazendo isso e eu não percebi. Eu estava andando sobre isso e não percebi, e espero o comentário de vocês no direct, se vocês estão interessados. A aula de amanhã vai ser uma aula especial também, a gente vai continuar falando sobre tudo isso que a gente aprendeu, fazer, quem sabe, respondendo algumas perguntas também. Tira um print, tá? Eu esqueci de pedir na aula 1, mas agora vocês podem fazer. Tira um print dessa tela ou da tela mais complicada que você viu aí. Tira um print. Se você está assistindo na televisão, é bom demais ficar na sua televisão. Olha que espaço maravilhoso que você me deu aí, gente. Tá vendo todas as imperfeições? Se você está assistindo pelo celular também, Deus abençoe. Tira um print e coloque no Instagram, nos marque no Instagram e escreva assim, eu assisti, tá? Eu assisti. Nos marque lá. Pérolas da Bíblia, aula 2. Nos marque na aula 1 também. E espero você na aula 3 para a gente fazer o fechamento de tudo isso. Deus abençoe.